Bom dia, caros alunos, né? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos iniciar mais um encontro com a Sociologia. Então, a gente vai tratar com três temas muito peculiar e também que são muito cotidianos na nossa vivência: cidadania, desigualdade e movimentos sociais. Só que a gente vai iniciar hoje, né, só com a cidadania. Próxima aula, desigualdade, e no final, na última aula, a gente fecha com nossos movimentos sociais, tá bom? Então, cidadania. Então, a forma que a gente entende hoje em dia como cidadania são vários aspectos, né? E dentro desses conceitos históricos sociológicos, a gente vai entender um pouco, né, como a cidadania está realmente significando, se ressignificando nossa vivência. Então, a cidadania não é uma definição de estanque, mas é um conceito histórico sociológico que significa seu sentido, né, que varia no tempo e no espaço de cada sociedade. A partir daí, a cidadania dos povos grego-romanos antigos é bastante diferente da cidadania que nós temos como hoje, e muito diferente de ser cidadão na Alemanha, como ser também cidadão no Japão, como ser cidadão nos Estados Unidos ou como ser cidadão no Brasil. Não apenas pelas regras que definem que é ou não titular da cidadania, porém, mas também pelos direitos e deveres distintos que vai caracterizar o cidadão de cada dos estados nacionais contemporâneos. Então, a forma que a gente vai entender de cidadania é diferente de quem é cidadão no Brasil, que é cidadão nos Estados Unidos, que é cidadão no Japão, que é cidadão na China. Então, isso vai ser a forma, porque quem vai direcionar essa forma de escrita vai ser os direitos e os deveres que vai caracterizar o cidadão. A partir daí, com essa forma de entendimento, ao longo do processo histórico, nós percebemos como a cidadania começou a se desenvolver, né? E a partir daí começou a ter uma visão, né? E essa visão vai estar realmente interligada ao passado, até formar realmente a forma de entendimento como ser cidadão hoje no presente. Então, a cidadania é um conjunto de direitos e deveres que nos garante o acesso de maneira igual a todos os recursos materiais e imateriais necessários para viver com dignidade, igualdade de condições junto a todos os membros da sociedade. A partir daí, a cidadania é um processo que está realmente relacionado aos direitos e os movimentos sociais que vão buscar consolidar e definitivamente, né, uma sociedade justa e igualitária. Ser cidadão é isso. Ser cidadão é promover ao outro, né, a sua igualdade. Ser cidadão é estar ligado à nossa sociedade e começar realmente, né, desenvolver, né, coisas que vão estar realmente nos ligando uns aos outros e formando, né, assim, né, nossos próprios direitos e consolidando essa sociedade como justa, né, e igualitária, como isso que é o ser realmente a nossa cidadania. A partir daí, percebemos que a história da cidadania, desde o início, está ligada, como eu falei para vocês, na antiguidade. A diferença é na organização das sociedades entre os senhores e escravos, nobres e servos, patrão e empregado, ricos e pobres, que vão gerar um contexto de antagonismo conflituoso que vai às classes aonde se busca superar as injustiças e as desigualdades sociais. Infelizmente, essa diferença está realmente ainda no nosso contexto social. E cada vez mais o que nós podemos promover é diminuir, né, esse acesso para que toda a sociedade em si, ou o cidadão, possa estar realmente vivendo num país justo. Mas para isso, o cidadão vai ter de buscar, né, esse excesso, né, na sua própria sociedade para que ele possa realmente exercer a sua própria função e
e diminuir essa discriminação, esses conflitos, né, racistas, preconceituosos que existem na nossa sociedade. Infelizmente, são palavras que são inventadas pelo próprio homem. E a partir daí, o homem que vai ter de fazer essa diferença agora. Mas como ele busca cada vez mais conhecimento, e a partir do momento que nós temos esse conhecimento de si, a gente vai ter de fazer isso, diminuir esses conflitos, né, e poder que a nossa sociedade busque, né, a melhor solução para que seja uma igualdade social. Então, dentro da história, demonstra que dentro desse contexto, né, de processo da cidadania, é a conquista de direitos. Né? A partir do momento que nós conquistamos nossos direitos, vem a consolidação ao longo do tempo através desses diversos movimentos sociais que lutam por esses direitos, seja de escravos, plebeus, servos, camponeses, medievais, que liga de trabalhadores e etc. Porém, esse contexto, né, que foram e são ainda utilizados ainda na nossa sociedade, os direitos de cidadania foram também conquistados através de luta dos movimentos sociais ao longo da história. Então, esses movimentos sociais ao longo da história, que são conhecidos como revoltas, como rebeliões, como conflitos, são aqueles que propuseram, né, a buscar soluções e diminuir, né, essa diferença na sociedade. Então, a partir daí, o contexto histórico é isso da cidadania, é um processo de luta de direitos que vai consolidar, né, ao longo do tempo, né, os diversos movimentos que estavam ali lutando para diminuir, né, essa diferença social. Com isso, criou os tipos de direitos. Então, a partir do longo do tempo, né, começou a repensar, né, e reorganizar a forma como a gente podemos entender a cidadania. E com isso, as leis também entraram para afirmar, né, essa totalidade de garantia de direitos e deveres, criando assim o tipo de direitos. Direitos civis. Esses direitos se expressam na liberdade religiosa e de pensamento, no direito de ir e vir, no direito de propriedade, também na liberdade contratual, ou bem como o direito à justiça. É o direito civis. Já os direitos políticos corresponde ao direito do indivíduo de decidir sobre a sua vida política, eleger seus representantes políticos, ser eleitos para cargos públicos, ter o direito de participar de associações diversas, como partidos, sindicatos, conselhos, etc., e de protestar através de greves, pressões, movimentos diversos, enfim, o direito de participar de alguma forma, direta ou indiretamente, de tomada de decisões dos processos políticos. Isso são os direitos políticos. Então, o cidadão, né, que se envolve com esse direito político está buscando, né, melhoria para a sociedade. E o último, os direitos sociais. Então, depois dos direitos civis e os direitos políticos, temos a promoção dos direitos sociais, que seria o quê? Direito à moradia, educação básica, saúde pública, transporte coletivo, lazer, trabalho, salário, né? Segurança, seguro-desemprego, enfim, um mínimo de bem-estar econômico e social que esses direitos sociais vão ter de promover, né, ao cidadão. Em isso se fez como investimento maciço por parte do Estado, redimensionando, né, as suas propriedades para atender a maior parte da população, a fim de que ela pudesse, né, ter trabalho e algum rendimento, tornando-se consumidor e assim mantendo a produção sempre elevada. É que alguns chamam de cidadania de consumidor. Ou seja, a cidadania estendia, né, a de mercado. A partir daí, o direito social está estabelecendo esses pactos factuais, né, que vai garantir pelo menos o bem-estar desse cidadão, né, dentro dessa nossa sociedade. Então, cidadania
é um conjunto de direitos e deveres exercidos por um indivíduo que vive em sociedade, no que se refere o seu poder de grau de intervenção no usufruto dos seus espaços e na sua posição de poder e nele intervir e transformá-lo. Essa expressão vem do latim civitas, que quer dizer cidade. A partir daí, a cidade é a cidadania. Então, a forma de entender a cidade, né, a forma de entender realmente o desenvolvimento da população, a forma de entender esse conjunto de direitos e deveres é exercido pelo indivíduo que é a cidadania, ou seja, o cidadão que vai promover esse bem-estar e esse desenvolvimento nesse espaço, né, de poder. Com isso, mas o que é cidadania? Então, a partir daí, a origem da palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. A cidade, né? Porque em Roma a palavra cidadania era usada para indicar a situação política de uma pessoa ou direitos que essa pessoa tinha ou podia exercer. Juridicamente, o cidadão é um indivíduo no gozo do quê? Dos direitos civis e políticos de um Estado. Por isso que a palavra cidadania significa cidade, né, em grego. A partir daí, tudo isso foi desenvolvido ao longo do processo, né, pela questão da antiguidade, que essas primeiras civilizações começaram a entender a forma, né, como era a cidadania. E a partir daí, para exercer plenamente a cidadania, o Estado precisa o quê? Assegurar a liberdade de acesso dos direitos individuais e, com isso, a cidadania plena e comprometida em muitas nações por causa de questões econômicas e políticas. Existem diversos marcos legais e documentos que servem como instrumento para o exercício da cidadania. O documento referência, né, a nível de plenário ou Declaração Universal dos Direitos Humanos, que conceitua inúmeros os direitos fundamentais do cidadão. Independente da sua localização geográfica, é importante frisar, gente, que o documento foi instituído em 1948 pela Organização das Nações Unidas, ONU, garantindo, né, aquele cidadão os seus direitos e a partir daí também os seus deveres perante a sociedade, ou seja, aquele país que está exercendo a sua forma de compreensão. Então, tudo isso é a cidadania, gente. Então, vimos aí como ao longo do processo histórico, como a cidadania veio se desenvolvendo, né, até nos dias atuais. Aí eu pergunto para vocês, mudou alguma coisa? Ser cidadão é ser respeitado? Aí vocês que me dizem. Hoje, no nosso país, onde nós moramos, no Brasil, a cidadania está sendo realmente exercida, né? Estamos sendo respeitados pela nossa cidadania, ou seja, o significado da cidadania, como falei para vocês em Roma, como foi instalado, né? Significa cidade. Nós, a cidade está sendo respeitada, o cidadão está exercendo seu direito, ele está promovendo seus deveres, somos respeitados pelo Estado? Aí vocês que vão responder futuramente. Então, até a próxima, né? Fica com essa grande palavra, liberdade.